Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse tempo de oração, essa célula de oração, para juntos buscarmos o Senhor, buscarmos a presença do Senhor. Eu tenho uma palavra muito especial para repartir com vocês esta noite, e ela tem a ver com esta canção que nós cantamos no começo. Os reinos se abalam, as coisas acontecem e, na verdade, elas estão dizendo assim que o Senhor é o Rei, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Por isso eu gostaria de convidar você nesse momento a orar. Eu sei que você passou talvez um dia agitado, ocupado com muitas coisas, e agora, na hora que você para ver essa célula de oração, para participar dessa célula de oração, é preciso que o nosso coração se aquiete, é preciso que a gente busque do Senhor a paz necessária para ouvir a sua voz, aquietando o nosso coração, renovando a nossa fé, como se o Senhor estivesse soprando em uma brasa que aparentemente está se apagando, para que ela volte a encandecer. Sim, essa é a noite que nós pedimos que o Senhor sopre sobre nós com o sopro do seu Espírito Santo e torne a aquecer os nossos corações e renove a nossa fé, o nosso ânimo, para que nós possamos queimar e abençoar o povo, abençoar o mundo e glorificar o nome do Senhor. Pai,
Nós oramos agora, pedindo graça do Senhor. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor venha soprar sobre nós, com o sopro do Teu Espírito Santo. Esse sopro, Senhor Deus, que renova nossas forças, que nos faz ficar incandescente, que sustenta a nossa fé, que enche nosso coração de paz. Senhor Deus, acalenta agora os nossos corações e inspira-nos, ó Deus, para viver esses dias com fé, com ânimo, com energia, pois o Senhor é o nosso Deus. É assim que nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O texto da palavra do Senhor que eu gostaria de repartir com você nesta noite é o texto lá de Jeremias capítulo 1, quando Deus chama Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, no versículo 4, o Senhor diz para Jeremias: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse o profeta das nações. Deus fala isso para ele, chama Jeremias. Mas Jeremias, ele dá uma resposta para o Senhor, que é uma resposta que muitas vezes nós também damos. Uma resposta que é muitas vezes motivada pela nossa incapacidade e pelas dificuldades ao nosso redor. Jeremias diz assim para o Senhor, versículo 6, ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Ele diz, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. E um dado da época de Jeremias é muito importante para a gente entender a reação de Jeremias. Jeremias, ele vive em uma época em que o povo de Israel está saindo de um deserto espiritual. O povo de Israel tinha vivido sob o comando de Manassés por 55 anos. E Manassés foi um dos piores reis que o povo de Israel teve. Não foi um dos piores, não. Foi o pior rei que o povo de Israel teve. Manassés chegou ao absurdo de sacrificar os seus próprios filhos, ou o seu próprio filho, no altar onde era oferecido sacrifício ao Senhor. Mas ele não sacrificou o seu filho para o Senhor, ele sacrificou para Baal. Manassés instituiu a prostituição cultural, fez vários templos espalhados pela terra de Israel, onde prostitutos e prostitutas cultuais se ofereciam ali para que as pessoas fossem lá, tivessem relações com eles e através dessas relações fossem adorados os deuses pagãos. Manassés, ele fez com que o povo de Israel ficasse completamente destruído na sua fé, na sua esperança. Então Jeremias é chamado por Deus para falar para uma nação que está saindo desse período, uma nação que estava totalmente descrédito com a religião, uma nação que tinha se perdido na sua religião, e Jeremias é chamado para falar para essas pessoas. Por isso ele fala, Senhor, o que eu vou falar? Eu nem sei o que falar. Então Deus convence Jeremias. E como é que Deus convence Jeremias? Deus dá duas visões para Jeremias. Lá no versículo 9, o Senhor disse: aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem para que você anunciar. Versículo 10 diz: hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e destruir, derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Como é que Jeremias iria fazer isso? Como é que Jeremias teria poder sobre nações e reinos? Como é que Jeremias teria poder para arrancar e derrubar? Como é que Jeremias teria poder para destruir e arrasar? Como é que Jeremias teria poder para construir e plantar? Que poder era esse que Deus estava lhe dando? Era uma força sobrenatural como Deus para Sansão? Não. Era o poder de reinar, como fez com Davi, com Salomão, com o próprio Saul? Não. O que Deus tinha dado para Jeremias, o que Deus estava dando para Jeremias, era uma mensagem, era uma palavra, era uma verdade. E essa palavra, essa mensagem, essa verdade eram poderosas ao ponto de arrancar e derrubar, destruir e arrasar, construir e plantar, porque ela vinha da parte do Senhor.
Então Deus dá duas visões para Jeremias. Eu gostaria muito que você fosse abençoado, como eu fui abençoado com a leitura desse texto e com essas duas visões, né? O versículo 11 diz assim: o Senhor me perguntou, o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. E o Senhor me disse, você está certo, e eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Essa é a primeira visão que Deus dá para Jeremias. Jeremias vê um galho de amendoeira, que está florescendo. A amendoeira, ela tem uma curiosidade, é que as flores da amendoeira, elas nascem primeiro do que as folhas. Vem o inverno, né? Onde tem um inverno muito rigoroso, o inverno faz cair todas as folhas. E então, quando começa a chegar a primavera, que é um tempo de renovação, que é um tempo de novas coisas, que é um tempo onde aquilo que parecia morto renasce, o galho da amendoeira solta primeiro as flores, depois é que vai nascer as folhas. Ou seja, quando nada parece indicar que aquela árvore vai produzir flores e frutos, o galho da amendoeira solta flor. Porque quando você vê uma árvore, como Jesus viu aquela figueira, né, que estava cheia de folhas, ele foi procurar nela fruto. Quando você vê uma árvore cheia de folhas, você imagina que pode ter fruto nela. Mas uma árvore seca, nós não esperamos ver fruto. A amendoeira é diferente, porque ela nasce primeiro a flor, né, e depois o fruto, para depois então nascer as folhas. O que Deus quer dizer para Jeremias? Jeremias, eu estou lhe enviando em um ambiente hostil, em um lugar onde aparentemente não há vida alguma, mas eu velo pela minha palavra, né? O Senhor diz assim, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. A mensagem do Senhor para Jeremias seria cumprida. A mensagem do Senhor para o povo de Israel, através de Jeremias, seria cumprida. E Deus mostra para Jeremias essa visão, para dizer assim, Jeremias, assim como o galho de amendoeira aparentemente não tem vida, o que você vai falar aparentemente não vai fazer sentido. Mas saiba que assim como o galho de amendoeira, que aparentemente não tem vida, mas nasce a flor antes de nascer as folhas, a minha palavra também vai fazer. Eu velo, eu estou vigiando para que a minha palavra cumpra toda a palavra que você disser, palavra que vai arrancar e derrubar, que vai destruir e arrasar, que vai construir e plantar. Essa palavra que eu estou lhe dando, ela vai se cumprir seguramente, ainda que não pareça nada comum, nada parecido, nada dê expectativa de que vai acontecer algo bom, assim como o galho de uma folha, de uma árvore seca. Sim, Jeremias, você pode crer, Eu queria convidar você a pensar sobre isso, porque há uma outra visão que eu estava lendo essa semana num livro, e dizia o seguinte, que a fé, ela teima em renascer, porque é Deus que faz com que a sua palavra gere frutos, ainda onde não se espera. E uma visão bem bacana é de nós pensarmos, por exemplo, em uma rua que é asfaltada. Imagine uma rua que é asfaltada. Antes ali era um gramado, ou antes era um bosque, uma floresta. De repente vem a prefeitura, tira todas as árvores, tira toda a vegetação e joga ali o asfalto. Passa-se um tempo e começa a surgir algumas fissuras naquele asfalto. E no meio daquelas fissuras começam a sair graminhas, começam a se levantar graminhas, ou às vezes alguma plantinha começa a se levantar. Assim é a fé. Porque o Senhor que faz germinar a fé em nossos corações, para Ele não é impossível. Ainda
que o asfalto da aridez espiritual, que o asfalto da maldade, que o asfalto do mal esteja sobre a nossa fé, aparentemente sufocando a nossa fé, o Senhor nos sustenta e o Senhor faz nascer, teima, acha um espaço, rompe toda dureza do mais duro e frio coração. O Senhor faz nascer e ferver uma fé viva e vigorosa. Eu gostaria que você pensasse sobre isso e falasse com Deus. Quem sabe você conhece alguém, talvez você mesmo, né? Talvez você esteja vivendo dias em que o coração parece assim que não tem nenhum sinal de vida. Parece que a sua fé é como um galho seco, sem vida. Sem vida. Talvez você conheça alguém que a fé está assim, como um galho seco, sem vida. Ela passou por um inverno às vezes de corrupção, de pecado, de afastamento e esfriamento do Senhor. Eu queria convidar você a orar. Se for por você, ore por você. Se de repente você conhece alguém que está assim vivendo sem vida, ore por essa pessoa. Enquanto nós ouvimos essa canção, que é bem conhecida, nos galhos secos de uma árvore qualquer, quando ninguém jamais podia imaginar. Enquanto nós cantamos essa canção, eu te convido a orar. E depois nós vamos ver mais um aspecto da segunda visão que Deus dá para Jeremias. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria, para nossa alegria. Muito bem, a segunda visão que Deus dá para Jeremias, que o fortalece, que o anima, para que ele possa cumprir o chamado de Deus em sua vida, está lá, registrada no versículo 13. O Senhor falou comigo outra vez e me perguntou: o que mais você está vendo? E eu respondi: estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse: do norte virá a destruição, que se derramará por cima de todos os que vivem nessa terra. Eu vou chamar todas as nações do norte,
Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Esta segunda visão que Jeremias tem, uma panela fervendo, que se derrama e o fervor vem para a direção de Jerusalém, pode parecer uma visão nada animadora, mas quando Deus explica para Jeremias o que quer dizer essa visão, ela é animadora, principalmente para aqueles que continuam firmes na fé, para aqueles que, ainda que viveram dias tão estéreis quanto um galho seco, ainda tem vida dentro de si, e essa fé teima em brotar. Porque dias difíceis, como os dias que viriam para a população de Jerusalém, para o povo de Israel, dias que era como uma panela fervendo que se derrama e vem para cá, eram dias mandados por Deus. E isso é consolador. Porque é consolador quando nós lembramos que mesmo os sofrimentos, mesmo as lutas, mesmo o caos ao nosso redor, está sob o controle de Deus. No caso aqui, era enviado por Deus. Aquelas nações do norte que viriam e que destruiriam Jerusalém, que levariam as pessoas cativas, não fazia parte de um mundo que está fora do controle, fora da ação de Deus. É Deus que está agindo e está corrigindo, castigando o seu povo que se desviou dos seus caminhos. Portanto, esta visão de Jeremias, ela é animadora, principalmente para aqueles que têm fé. Aliás, é claro que é somente para aqueles que têm fé. Porque quando nós vivemos dias difíceis, e talvez esses dias que nós estamos vivendo sejam dias bem difíceis, eu não tenho dúvida, aliás, de que esses dias que nós estamos vivendo são dias em que Deus está soando a sua trombeta. Trombeta essa que quer chamar as pessoas para voltar-se para Ele. Trombeta essa que diz para nós que somos seus filhos e filhas, que estamos buscando andar nos seus caminhos, diz assim: firme-se, fique firme na fé, não esmoreça, porque sou eu que estou cuidando deste mundo, sou eu que estou julgando as nações. A canção que nós começamos a cantar dizia isso: reinos se abalam, um monte de coisa acontece, mas no fundo, tudo isso acontece para dizer que o Senhor é o Rei. O Senhor é o Rei. E o que nós, enquanto igreja, devemos fazer diante das situações que parecem calamitosas ao nosso redor? Adorar o Senhor, porque Ele é o Rei, Ele está governando. A panela de ferro com água fervente está se derramando, mas ela não se derrama ao léu, ela não se derrama porque as coisas fugiram do controle, não, ela se derrama exatamente porque o Senhor está fazendo com que ela se derrame, para trazer juízo sobre os pecadores, mas também para dizer para a sua igreja: eu estou conduzindo a história e no momento certo eu virei para buscá-lo. Então nós, enquanto igreja, adoramos Ele, dizemos sim: Senhor, Tu és o Rei. Nós não nos apavoramos com o que está acontecendo, ainda que às vezes nós possamos ser atingidos por aquelas coisas que estão acontecendo, mas nós sabemos que o nosso Senhor é o Rei e que é Ele que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Eu te convido a ouvir mais uma vez essa canção e, pensando nessa verdade que foi consoladora, fortalecedora para Jeremias, que o seu coração também encontre força, renove sua fé, para que você possa olhar para as dificuldades e, ao invés de assustar-se, temer ou apavorar-se, você adore o Senhor e diga: Senhor, Tu és o Senhor que está no controle, o Senhor está reinando. O que está acontecendo aqui não fugiu do Teu controle. Glorifica o Teu nome, estende o Teu reino aqui, Senhor, sobre essa terra, pois eu Te adoro, porque o Senhor me fez parte do Teu reino. Enquanto nós cantamos mais uma vez essa canção, eu te convido a adorar o Senhor e a fortalecer-se para enfrentar dias difíceis, sejam eles quais forem.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Muito bem, agora é o tempo de nós orarmos, de nós clamarmos a Deus, porque há muitos motivos para nós estarmos buscando a presença do Senhor. Eu gostaria de citar alguns deles aqui para que você também estivesse alinhados, porque quando 2 ou 3 concordam em pedir algo ao Senhor, o Senhor assim abençoa-nos do céu. Primeiro motivo que eu gostaria que nós orássemos esta noite é pela vida da Dona Maria Clara. Nossa irmã Maria Clara foi hospitalizada anteontem e ela não está bem. Ela está no hospital, né, e por conta de estar no hospital e já com as dificuldades que ela vinha enfrentando, ela está muito agitada, muito nervosa. Vamos orar para que Deus esteja trazendo paz, quietude ao coração da sua filha. Ela precisa fazer uma tomografia e eles estão esperando o momento certo para fazer essa tomografia. Oremos pela Dona Maria Clara e por toda a sua família, né? Oremos também pela nossa irmã Rod, a Neide Rod, né? Está enfrentando dias de dificuldade, de enfermidade. Vamos pedir que Deus esteja abençoando a sua filha com cura, também trazendo paz, restaurando a sua fé, fortalecendo-a em nome de Jesus. Vamos orar também pela nossa irmã Cleonice, a irmã do Neron. Ela também passa por dias difíceis, lutando contra uma doença terrível. Nós vamos pedir que Deus dê graça para ela, que Deus ministre cura, que Deus a fortaleça. Vamos orar pela assembleia que nós teremos no próximo domingo. Deus já despertou o coração de homens para serem presbíteros, já despertou o coração de outros para serem diáconos.
Eles foram examinados pelo conselho da igreja. Amanhã, no sábado, serão examinados os diáconos. E nós louvamos a Deus porque nós temos mais candidatos do que vagas disponíveis. Mas nós queremos que o Senhor coloque na função de presbíteros e diáconos da nossa igreja aqueles que Ele escolheu. Isso vai se dar pelo voto da Assembleia. Vamos orar para que Deus esteja guiando as nossas mentes, nossos corações, para que no próximo domingo, quando formos votar, participando da Assembleia, sejam eleitos aqueles que o Senhor tem escolhido, aqueles que o Senhor tem chamado para esse tempo. Todos foram chamados por Deus, mas alguns serão usados por Deus nesse tempo, nos próximos 5 anos, e outros serão usados por Deus, quem sabe num outro tempo, quem sabe daqui a 3 anos, quando teremos a outra eleição, a próxima eleição. Ok? Nós vamos orar. Vamos orar também por aquelas pessoas que estão passando por dias difíceis, enfrentando essa pandemia. Alguns estão com muito medo, outros estão sofrendo as consequências da saúde mesmo, suas ou de familiares. E vamos orar também pedindo que Deus dê graça às nossas lideranças políticas, às pessoas que têm autoridade nas mais diversas esferas da nossa sociedade. Oremos. Pai, nós, ó Deus, nos unimos agora em oração e pedimos graça do Senhor. Sim, ó Deus, porque nós clamamos, ó Deus, pedindo a intervenção e o socorro do Senhor, Pai. Sim, Pai, nós cremos que Tu és o Deus que faz até mesmo um galho seco florescer. Tu és o Deus que tem o juízo nas Tuas mãos. No tempo certo, ó Deus, o Senhor aplica o juízo, Pai. Mas nós, ó Pai, nos humilhamos e nos prostramos diante do Senhor e pedimos graça, em especial, Deus, sobre a vida dessas pessoas cujo nome nós citamos. A Tua filha Maria Clara e a sua família, a Tua filha Rod e a sua família. Também, ó Deus, oramos pela vida da Cleonice, Pai. Oramos, ó Deus, pela vida daquelas famílias e pessoas que estão enfrentando problemas de saúde nesse tempo de pandemia. Por aqueles que estão amedrontados, apavorados, aqueles que estão se sentindo completamente inseguros, ó Deus, e oprimidos. Deus, visita cada um, Pai. Oramos, ó Deus, pedindo graça do Senhor sobre nossas autoridades, ó Deus. Homens e mulheres foram escolhidos pelo Senhor para atuar, ó Deus, como autoridades em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação. Ó Deus, toma-os nas Tuas mãos e glorifica o nome do Senhor através deles. Pai, oramos especialmente pela vida dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem, ó Deus, as pessoas que estão cuidando, estão na linha de frente, ajudando as pessoas que estão enfermas. Ó Deus, dá graça, renova as forças e, acima de tudo, ó Deus, traz no coração deles, ó Deus, o sentimento de ajudar o próximo, de fazer o bem. Ó Deus, tira do coração todo o interesse material, ó Pai amado, ou seja lá político, seja o que for, que pode atrapalhar, ó Deus, as pessoas serem cuidadas como elas precisam. Pai, nós oramos, pedindo que esse tempo, ó Deus, de pandemia, que esse tempo, ó Deus, em que muitas pessoas ficam com medo, Deus, que esse tempo seja um tempo também de muitas pessoas voltarem-se para o Senhor, renderem-se aos Seus pés, buscarem a Tua presença e serem alcançadas e transformadas pela ação regeneradora do Teu Espírito Santo, Pai. Nós oramos assim, Deus, pedindo que o Senhor glorifique o Teu nome nesse tempo, glorifique o Teu nome através da Tua igreja. Sim, ó Deus, pedindo a Tua graça, a Tua bênção sobre cada um de nós, Pai, pois nós dependemos de Ti. Sem Ti não somos nada, sem Ti não podemos fazer nada, Pai. É assim que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha um sono reparador de força, cuidado e amparado pelo Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, proclamai a Sua salvação, anunciai entre as nações a Sua glória, entre todos os povos as Suas maravilhas.